Segundo Cone, devemos considerar que existe um ato implícito de personificação dramática subjacente a toda obra de arte. Assim, toda narrativa, inclusive a poesia, tem um narrador que fala de dentro da história, em primeira pessoa, ou de fora, em terceira pessoa. No discurso direto, o narrador está fora da história, com as falas das personagens em primeira pessoa, com sinais das falas, como travessão. No discurso indireto, o narrador apresenta as falas das personagens indiretamente através da sua fala, que está na terceira pessoa. Neste caso, ele conhece todas as personagens e é capaz até de falar sobre os sentimentos delas. No discurso indireto livre, os dois discursos anteriores são combinados, mas não há marcas sinalizando a mudança nos discursos, o que pode gerar algum tipo de confusão ou ambiguidade. O termo persona vem do latim, empregado originalmente para indicar a máscara usada por um ator em uma encenação. Persona, portanto, é a voz que um autor assume em uma obra com um determinado fim artístico. E ela pode ter vários modos de endereçamento, ou seja, a sua fala pode ter diferentes destinatários. Ela pode falar dentro de um solilóquio, entrar em diálogo com outros personagens, inclusive objetos inanimados e seres irracionais, ou dirigir as suas palavras ao leitor. Os conceitos de persona e modo de endereçamento foram transferidos para o domínio musical por Eduard Cone, no estudo do Lied, do que ele chama de composições tipo Lied, isto é, uma canção na qual um poema, em qualquer língua, é definido para uma linha vocal composta com precisão, unida a um acompanhamento instrumental totalmente desenvolvido. O autor fala de 4 diferentes personas: a persona poética, que é a persona do poema, a persona vocal, que é a persona do cantor, a persona instrumental, também chamada de persona virtual, dada a ausência do componente verbal, e a persona musical completa, que é a persona implícita do compositor adotada em uma canção. Segundo Cone, ao contrário do que acontece com a persona poética, que cobre todo um poema, a persona vocal não cobre toda uma canção. Ela anda lado a lado com acompanhamento instrumental, ambas as partes, vocal e instrumental, como partes complementares da expressão unificada do compositor em uma determinada obra, conectadas, criando o que Cone chama de integridade da linha musical. As possibilidades de interação entre as personas vocal e instrumental dentro da linha musical geral são várias e podem revelar funções dramáticas variadas. Nas mais simples, em que a parte do piano não afirma independência e cuja função é principalmente dobrar ou harmonizar a melodia vocal, o acompanhamento parece compartilhar a persona vocal. Em situações mais complexas, de quase independência entre as partes, a persona instrumental pode projetar outras vozes, ainda que de maneira não real, simbólica ou virtual. E como a persona instrumental não tem o componente verbal, podemos entender que ela projeta também outros aspectos, como o ambiente poético, a situação psicológica da persona vocal e até sugerir conflitos entre o real e o irreal, entre o consciente e o subconsciente. O modelo de análise adotado aqui é fundamentado nos trabalhos de Stein-Spielmann e Cone, cujos propostos para análise do Lied e das canções tipo Lied, emprestando definição de Cone, são baseados na interação entre texto e música, logicamente que fazendo as devidas adaptações para adequar-se ao repertório em questão. O objetivo é compreender como a linha vocal e a parte do piano interagem dentro da linha musical geral, a fim de buscar subsídios para a caracterização de personas. Para tanto, escolhi a canção O Pato de Ernest Mali, por apresentar algumas questões que considero relevantes para esta discussão. Ernest Mali nasceu na Alemanha em 1929 e está no Brasil desde 1951, tendo cidadania brasileira desde 1962. Estudou música na Europa e também no Brasil, e sua vasta obra abrange composições para os mais variados instrumentos e conjuntos, incluindo uma enorme quantidade de música vocal. Para voz e piano, sobre texto circular, foram contabilizadas 26 canções, aliás, todas sobre poemas em português, dos mais variados autores. A canção O Pato
foi escrita sobre o poema homônimo de Vinícius de Moraes. Esta versão foi escrita para voz aguda e piano, datada de 1993, mas há também uma versão para coro infantil e piano de 1979. É um poema divertido, narrado na terceira pessoa, quase todo mundo conhece, que pode até soar como uma história de fundo moral. O narrador conta sobre um pato arruaceiro que, depois de tanto aprontar, foi para a panela. O poema está dividido em dois momentos distintos. A primeira estrofe curta, com 4 versos anunciando a chegada do pato, e a segunda longa, com 16 versos contando as traquinagens do pato e a sua derradeira ida para a panela. Na canção, o poema é modificado, incluindo repetição de estrofes e alguns versos. O movimento crescente geral da música estabelece o ápice da canção em Tantas fez o moço que foi para a panela. O compositor cria 4 trechos onomatopeicos, os 2 primeiros em métrica livre, na seção A, e os 2 últimos no final da seção B. A linha vocal é bastante desafiadora, considerando as polirritmias com o piano, o contexto modal e os dobramentos velados na parte do piano, sem contar a dramaticidade exigida do intérprete. A parte do piano tem uma sonoridade peculiar e variada, quase independente da linha vocal, considerando as diferenças rítmicas e de registro, bem como o predomínio de dobramentos velados e uma variedade de figuras características, como apojaturas, acordes não triádicos, movimento paralelo de quartas e quintas, escalas cromáticas e fragmentos dela, indicações variadas de articulação e acentuações, notas glissadas e trêmulos. O único momento de dobramento claro da linha vocal ocorre no ápice da canção. No restante, as notas da linha vocal são vistas em vozes intermediárias, aguda e na linha do baixo, sempre de maneira intermitente e velada. O aparente distanciamento entre linha vocal e parte do piano pode acentuar a ideia de projeção de uma persona diferente na parte do piano. Neste exemplo, é possível ver os dobramentos em cores iguais, a maior parte defasada e em registro diferente. A canção tem um centro principal em si bemol e a ênfase no eixo si bemol fá, mas as escalas usadas são principalmente não tonais, a lídia, a mixolídia, a pentatônica e a cromática. Neste exemplo, é possível ver a ênfase inicial na pentatônica e depois nos modos lídio e mixolídio. Veja que as dissonâncias são criadas por apojaturas na parte do piano. Dos 4 trechos onomatopeicos, apenas os 2 primeiros têm indicação imitando o pato. Aqui está o primeiro. Na linha vocal, um contorno que sugere a tríade de si bemol menor, e na parte do piano, apojaturas ornamentando as mesmas notas da linha vocal, no mesmo registro, mas agora em saltos de sétima maior. Observe a apojatura na linha vocal enfatizando Kiá. No segundo trecho, uma ornamentação em torno de Fá, sugerindo maior tensão que a anterior, com as mesmas notas novamente enfatizadas pelas apojaturas na parte do piano. Observe novamente a apojatura na linha vocal enfatizando Kiá. O terceiro trecho tem uma textura completamente diferente, provavelmente quando o pato já está na panela. Entretanto, não há indicação imitando o pato. Na linha vocal, chama a atenção o dissonante mi natural, a quarta aumentada em si bemol, enfatizado pelo trítono com as notas glissadas no piano. Seria aqui a voz do pato agonizando na panela? Ou a voz do narrador, ironizando a situação do pato? E o último trecho onomatopeico, construído sobre Kiá, como uma gargalhada. É possível ver o retorno do centro si bemol e novamente conflito entre os modos lídio e mixolídio, embora de maneira um pouco mais amenizada, finalizando na pentatônica em si bemol, sem a nota dó. A figura que está no ostinato do piano, na pauta inferior, é um motivo importante nesta canção, formado pelas notas si bemol, mi, fá. Os intervalos do motivo são um trítono, um semitom e uma quinta justa. Esses intervalos desempenham um papel importante ao longo da canção, e porque são mais recorrentes nos momentos em que o pato é mais citado, chama essa figura de motivo do pato. Veja o motivo do pato na anacruse do primeiro trecho onomatopeico, inclusive com as mesmas notas.
E a recorrência do motivo do pato quando o narrador fala sobre o andar do animal, na seção A. A cor verde indica alteração intervalar. E o motivo quando o narrador descreve as peripécias do pato, na seção B. A quantidade de motivos do pato vai aumentando até o ápice da canção, mas não desaparece depois. Veja ocorrências do motivo no movimento descendente posterior, nos compassos finais desse exemplo, quando o pato parece ir para a panela. Outra figura peculiar nesta canção é a escala pentatônica, que vou chamar de motivo do narrador, porque caracteriza as falas iniciais do narrador e outros momentos importantes. A pentatônica é caracterizada por 3 ocorrências de segunda maior ou sétima menor, 2 ocorrências de terça menor ou sexta maior, 1 ocorrência de terça maior ou sexta menor e 4 ocorrências de quarta justa ou quinta justa. Apesar do aparente contraste entre os motivos, ambos se conectam por intervalos de quarta ou quinta justa e também pela díade si bemol fá. De maneira resumida, podemos então dizer que o motivo do narrador vai sendo transformado ao longo da canção pelo aparecimento gradual do motivo do pato, característico na parte do piano, até atingir o ápice da canção com a escala cromática, seguindo então uma tentativa de retorno ao estado inicial, embora o motivo do pato continue lá até o fim. Neste sentido, podemos dizer que a parte do piano contribui não apenas para realçar a progressão poética e unificar a composição como um todo, mas também para caracterizar as cenas e as personas de modo particularizado. Esse processo de alcançar a escala cromática por meio da combinação de elementos tonais e não tonais, aliás, é uma característica recorrente que eu verifiquei em outras canções de Ernest Mahler. Conclusão. A projeção de diferentes personas em modos de endereçamento abre uma gama de possibilidades interpretativas e tem implicações importantes na performance de uma canção. Nesta análise, vimos que o poema original tinha apenas um narrador e um modo de endereçamento. Com a adição dos trechos onomatopeicos, Mahler não apenas dá voz ao pato, mas também permite que o narrador entre de modo ativo na história. A aparente independência entre linha vocal e parte do piano e a recorrência de motivos contrastantes contribuem para realçar a ideia de persona diferente na parte instrumental. O compositor indica que o cantor deve imitar o pato nas 2 primeiras onomatopeias, mas não diz nada nas 2 últimas. Vimos também que 2 momentos de apogiatura do pato na linha vocal antecedem os 2 primeiros trechos onomatopeicos. Qual seria a razão do motivo do pato ser incorporado na parte do narrador? Seria o próprio pato o narrador da sua história disfarçado? Ou o narrador que acaba tão influenciado pelas peripécias do pato que acaba incorporando a sua persona? Ou se solidarizando com a situação? E com relação ao piano, seria o motivo do pato uma sugestão de sua presença física ou imaginativa e cuja influência sobre o narrador é retratada nas transformações ao longo da canção? Bem, as possibilidades de interpretação são muitas, e esta análise não tem de maneira alguma a intenção de ser fechada ou de esgotar todas as possibilidades, apenas apresentar algumas maneiras de pensar. O que pretendo mostrar aqui é o que Cone chama de potencial expressivo da música, que as associações expressivas que criamos, seja como intérprete ou como ouvinte, dependem de um contexto revelado pelas relações metafóricas entre texto e música, e que esse contexto passa também pelas nossas escolhas e experiências, pessoais, musicais e também poéticas. O conteúdo de uma canção é deduzido a partir da construção de seu contexto, incluindo toda a composição e também os seus motivos, não esquecendo ainda do que Stein e Spielmann chamam de linguagem do performer e do que Cone chama de personalidade do cantor.